Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão da Unifipa, a FAMECA, do vestibular de 2026. A questão de hoje é a questão número 58 e o enunciado dela nos trouxe: a alquimia, precursora da química moderna, era praticada por pensadores e estudiosos que buscavam a compreensão de fenômenos físicos e químicos, por meio de observações da natureza e pela realização de experimentos baseados muitas vezes em crenças filosóficas e místicas. Os alquimistas acreditavam, entre outras coisas, que seria possível transformar metais comuns em ouro, um processo chamado de transmutação. Esse processo, no entanto, nunca foi realizado por nenhum alquimista, porque a transmutação depende. Então, gente, a questão está perguntando como é que um átomo de um determinado elemento se transforma em átomo de um outro elemento. Para mudar o elemento, você lembra o que tem que acontecer? E para você saber o que é que tem que acontecer para mudar o elemento, você tem que lembrar o que é que define um elemento. E o que define o elemento é o número atômico. E o número atômico é o número de prótons. Vamos ler as opções. Vou só retomar a pergunta, ó. A transmutação depende da alteração do número de prótons do elemento, o que só ocorre em reações nucleares. Esse é o gabarito dessa questão. A gente vai ler as outras opções para ver por que elas estão erradas. Será que a transmutação depende de modificações na configuração eletrônica? Quando você muda a quantidade de elétron, é porque um átomo perdeu ou ganhou elétron, então ele fez uma ligação iônica. Não tem nada a ver com a alternativa B. Letra C. Será que a transmutação depende da quebra de ligação covalente que não existem nos metais? Bom, de fato, metais não fazem ligação covalente, mas a transmutação não tem a ver com quebrar a ligação covalente. Mas ainda assim, né? A gente sabe que existem alguns metais que fazem ligação covalente que fogem à regra do octeto. Então, não é essa com certeza. Alternativa D. De temperaturas muito elevadas, inatingíveis em laboratórios da alquimia. Bom, gente, a transmutação depende de prótons do núcleo de um átomo e não de elevadas temperaturas. De fato, os laboratórios da alquimia não conseguiam chegar em temperaturas muito altas porque a gente está falando de uma época com menos tecnologia do que nos dias de hoje. A alternativa D também está errada. Letra E. A transmutação depende de catalisadores inexistentes na época que a alquimia era praticada. Gente, os catalisadores eram existentes, sim, nessa época. Eles talvez não fossem estudados na época da alquimia, mas eles existiam. Por exemplo, as enzimas são exemplos de catalisadores e elas existem desde sempre. Então, não pode ser essa. A questão quer saber se você tem noção de quando é que um átomo de um determinado elemento se transforma em um átomo de um outro elemento. Para mais vídeos como esse, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.